Fala, minha gente! Bom, aquele protocolo de sempre, curte aí, dá um like, se inscreve no canal, ative o sininho, convide os amigos, não é? Porque aqui é o lugar que eu preparei para receber os amigos, né? E olha só quem está aqui comigo hoje, Evandro Araújo, esse cara que dispensa comentários, é uma pessoa que a gente gosta muito, é um cara que vocês vão gostar das histórias que nós vamos tratar aqui hoje. Ele que é jornalista, não é? É um destaque da nossa região centro-oeste de Minas Gerais, também do estado, por muitas vezes fez matérias nacionalmente. Seja bem-vindo, Evandro. Obrigado, prazer estar aqui, agradecer demais pelo convite, principalmente contar a história, né? É o que eu gosto, né? É a vida da gente. É. Vocês sabiam que este cara aqui é o homem que um dia conseguiu parar o curso do Rio São Francisco? E é mesmo, tem essa história, já tinha até esquecido disso, que estava eu e o Cristiano, Isso. parece, não sei se era eu e o Anderson. Eu cortei o fluxo de água do Rio São Francisco. E como é que foi a cena? Essa história, eu acho que foi eu e o Anderson, que está lá foi o Cristiano, né? A gente estava fazendo uma matéria na nascente do Rio São Francisco, e hoje, na época, ainda era, os lugares permitidos acesso, era mais fácil você circular lá dentro. E a gente chegou bem no filetinho onde nascia, que é considerado a nascente, né? Então, era um filetinho d'água que passava. Aí eu fiz a minha passagem, que é aquela parte que a gente aparece, brincando de falar assim, aqui a gente tem condição, por exemplo, de brincar de fazer, aí dá aquela entonação, né? Aqui aquela pose, né? Aquela arrumada para a câmera. Aqui a gente brinca, por exemplo, de construir a primeira barragem no Rio São Francisco. Eu pus a mão, segurou a água, a parte de baixo secou do São Francisco, secou. Eu fiz uma barragem, depois liberei a água de novo do Rio. Fez muita falta, inclusive, lá em Paulo Afonso. Deu problema lá. E hoje o Rio São Francisco, né? Tão afetado, né? E o Rio, você conhece bem, né? Por ser não como além de jornalista, mas principalmente por ser daquela região, ter convivido muito com aquilo, né? Lá em Guatama, né? A gente até discute às vezes qual que é a primeira cidade banhada pelo São Francisco. É São Roque, Piuí ou Iguatama? Iguatama, exatamente. Então, quem já viu o Rio em outras épocas e trazendo aqui para Divinópolis, é o caso do Itapecerica, né? Quem já viu como eu vi o Rio em outras épocas, hoje a gente sabe que basicamente é esgoto que corre ali. Será que um dia vai resolver a situação do Itapecerica, já que você tocou nesse assunto? A gente tem a situação da Copasa aí, né? Quem anda pela cidade deve estar acompanhando. As obras estão acontecendo, Augusto. Está vendo, estão fazendo. Lentamente, mas estão fazendo. Quando estiver pronto, todo o esgoto vai direto para a estação de tratamento lá perto da Cachoeira do Caixão. E aí que é meu medo. O que vai sobrar de água para o Itapecerica quando tirar o esgoto? O que vai ter de água ali? Um riachozinho. E aí a gente vai descobrir que se não faltou as matérias, nós estamos muito atrasados num processo de recuperação das matas ciliares. Eu não estou falando de plantar árvore aqui na margem do rio, aqui não. Também. Porque aqui já existe. Aqui isso foi feito, um projeto ainda da UENG. E aqui, de uma maneira até, graças a esse projeto da UENG e de vários ambientalistas aqui de Divinópolis, foi feito, tem muita árvore. Claro, poderia estar melhor, mas tá bom. Minha preocupação era em cima, na nascente do rio, o que vem descendo do Boa Vista, que passa, por exemplo, aqui em Carmo da Mata, do que vem de Itapecerica, dos córregos que vêm de todo lugar para cair a água e formar o Itapecerica. Essa é a preocupação sempre, né? O cuidado com as matas ciliares, né? É algo que a gente é preocupado. A natureza, o meio ambiente é algo que está em discussão a todo momento, tem ganhado força, né? E a gente recentemente. Vê a discussão todo mundo, a Amazônia queimada, Pantanal queimou, concordo, a gente tem que estar preocupado, sim, tem que cobrar dos políticos, sim, tem que estar ligado nesse tipo de coisa, né? Ter isso como uma pauta. Ano que vem a gente tem eleição para presidente. Isso, sim. Certamente vai ser. Tem que ser um dos assuntos que a gente tem que levar em conta. Mas não adianta eu discutir nacionalmente a Amazônia se eu não me preocupar com o córrego aqui em Divinópolis.
Não adianta eu discutir nacionalmente o fogo no Pantanal se eu não tratar da queimada que pode acontece ser algo na muito região. específico a discussão. A discussão ela é nacional, mundial, mas a gente tem mundial, um problema local, né? mas ela é nossa aqui também. Claro que nosso problema proporcionalmente é muito menor que lá do Amazonas, mas nós temos ele aqui também. Todo mundo tem, toda região tem o seu problema, né? Todo mundo tem as suas mazelas, né? E é algo que a gente convive aqui há muitos anos. Bom, vamos voltar aqui para a gente falar um pouco ainda de jornalismo. O Evandro é um cara que... Há quantos anos, Evandro? De jornalismo? De jornalismo. Eu praticamente já nasci como repórter, né? Tenho 36 de jornalismo. 36? De jornalismo, brincando. Eu tenho 53 de idade e estou com 36 de jornalismo. Muitas histórias. Eu comecei com rádio, né? Todo mundo começa no rádio, é impressionante, né? E falaram que o rádio ia morrer, hein? Falei isso, passei ali na rádio agora há pouco, antes de vir aqui, estava conversando com o João Bosco, e o João mostrando lá a quantidade de participação de WhatsApp, o pessoal que estava ligando. E eu ainda brinco, João, eles falam que vai acabar. Né? Talvez seja mais fácil outros meios de comunicação acabar e o rádio vivo. Acho que tudo vai mudar. A minha época, quando a gente trabalhou junto, era uma outra televisão. Nós já estamos aqui numa oportunidade de algo independente. Quando que a gente ia imaginar tá fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora? Então as coisas evoluem, o rádio evolui. O rádio não é mais o que era quando eu comecei. Quando eu comecei, tinha 14, 15 anos, a única fonte de notícia que a gente tinha era o estado de Minas. E eu ouvia as rádios de Belo Horizonte. Você ouvia as rádios de lá para tirar notícia e tal. Li o estado de Minas. Ainda não existia uma preocupação do jornalismo local, né? Não, e assim, você ficava copiando essas notícias. Era pautado pela capital. E só tinha o estado de Minas de jornal. Né? Então, eu não esqueço disso. Eu fazia um programa na Rádio Minas. Isso é anos 90, não é tão longe assim não. É longe, né? Mas eu comecei em 84, então já tinha 6 anos de rádio. Chamava Jornal do Homem do Campo, que era um jornal voltado ao homem do campo. Era de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. E eu lembro que a única fonte que eu tinha para esse jornal, além de, claro, entrevistas, procurar o pessoal aqui... O local era um caderno de agronegócio do estado de Minas. Aquela semana que o caderno estava fraco, eu sofria. Hoje, você quer fazer um jornal de energia atômica, você abre a internet, você pesquisa lá na internet, está tudo lá. Tem muita informação. Nossa, às vezes hoje as pessoas não sabem lidar com tanta informação que elas têm. Esse excesso também tem tirado o sossego de muita gente. Né? Então é tanta coisa que às vezes desregula o filtro que as pessoas têm. Pois é, quando você fala desse excesso de informação e algo que a gente sente, todo mundo recebe hoje as primeiras informações no WhatsApp e aí é preciso se reinventar para quem vai dar a notícia mais tarde. Exatamente, porque dar notícia hoje, de uma maneira geral, as pessoas já estão sabendo. Mas eu ainda sou contra um pouquinho porque às vezes não tem apuração de fato, né? Exatamente. O que eu acho que hoje a imprensa, de uma maneira geral, ela ganhou algumas funções a mais. Uma delas é de validar a notícia. Dá um exemplo, não vou nem dar exemplo local, não, mas um exemplo que eu já passei por ele umas 2 vezes. Sylvester Stallone morreu. Aí eles mandam fotinho do Rio. Rambo! O Gugu, aí. Gugu! Um dia chegou e acabou morrendo mesmo. Mas o Sylvester Stallone, eu já recebi umas 2 vezes que o Stallone morreu. É umas ondas assim, né? Primeira coisa que eu fiz foi abrir um site nacional de notícia para ver se estava nas principais notícias. Porque se o Stallone morrer, eu vou ter que abrir 2 ou 3 sites nacionais, essa notícia vai ter que estar lá. Certamente. Se ela não tiver, é fake. Balela. É balela. Então a imprensa ganhou esse aspecto, que eu acho que é muito importante, de validar, porque nada tira a seriedade do veículo de comunicação. Por mais que tenha gente que
que fique Hoje tem essa coisa, né? Tem gente instigando, que não gosta de um determinado órgão que de imprensa. instigam o povo a falar mal da imprensa, a tratar mal a imprensa, em alguns casos até de forma mais extrema, ser agressivo com a imprensa. Tem gente que faz isso. A imprensa tem um papel fundamental. Dentre esses papéis é o de, muitas vezes, fazer papel que não é dela, que é de fiscalizar, de apurar crimes, apurar falcatruas, que se não fosse a imprensa fazer, estava escondido até hoje, que quem seria responsável por fazer não fez. Pois é, Evandro, mas existe uma certa dificuldade também, até quando você vai buscar em algumas situações uma investigação mais profunda, alguns órgãos também te dificultam muito. Dificultam, o que tem de gente para atrapalhar. Né? Sempre. E aí entra aquela velha capacidade da fonte, de buscar ali o contato, né? que o jornalista tem, que o repórter, que o editor tem, que ele cultiva ao longo de uma história com o trabalho dele, e essas pessoas confiam no trabalho e vão passar uma informação, outra. Essa questão da fonte é fundamental no jornalismo ainda. É um negócio que o WhatsApp não tem. Ô Evandro, aí essa situação toda que você até citou da briga com a imprensa ultimamente, não é? E principalmente a ala política ultimamente tem brigado muito com a imprensa. E esse tipo de comportamento até coloca as pessoas contra a imprensa também. A gente vê casos assim, de agressividade, de situações, né, que não é só Brasília, não. Isso vai contaminando, né, as pessoas. Eu acho que isso faz parte de um projeto de minar as instituições democráticas. Sabe? Acho que esse papel que a imprensa tem como suporte democrático, né? Aí você vai falar o seguinte, todo jornalista é santo? Não. Todo veículo de jornalismo é santo? Também não. Tem. A gente sabe que muitas vezes tem alguns interesses mas você não pode generalizar, porque muitas vezes eu sempre tive problema com isso, que eu falava um negócio e às vezes eu era mal compreendido. Você está falando disso por causa da sua parte como assessor também, na prefeitura? Quando eu ainda trabalhava em TV, eu falava o seguinte, olha, veículo de comunicação teve um problema na sua cidade. Aí vão chegar os veículos de comunicação para trabalhar. Veículos. Então, daqui a pouquinho eles começam a entrar aqui e mandar mensagem. O veículo é aquele que... Isso que matava tudo. É aquele que chega no carro da emissora, que tem CNPJ. Uhum. Esse é o veículo. Né? Os demais, e isso nós temos muito hoje, que é o que o pode fazer, que são os vídeos que eu coloco na internet. Nós somos pessoas. Nós não somos veículos de comunicação. Nós somos jornalistas, somos pessoas, são os médicos, são os advogados que utilizam a internet para colocar no ar seus vídeos, seus blogs, suas páginas, né, suas ideias, que também é importantíssimo, mas que tem uma margem menor de regulação que o veículo. Uhum. Um veículo, ele tem algumas delimitações, tanto técnicas, institucionais, legais, que ele tem que ficar mais ou menos naquele curso ali. A gente, como pessoa, quando a gente grava alguma coisa, quando a gente opina, a gente não tem essa delimitação. Tanto é que você tem aí a turma que é lá da extrema direita, lá da extrema esquerda. E aí extrapola de fato. Extrapola. E aí, no final, colocam tudo também como sendo imprensa. Tá? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa separação. E aí não tem validado a credibilidade do veículo de imprensa. Aí você coloca todo mundo na vala comum. Todo mundo é igual. Porque...
eu tenho umas teorias, eu tenho umas teses. Vamos lá, fica à vontade. Não, alguns pensamentos que eu tenho e que eu gosto sempre de colocar. E um deles é isso, porque muitas vezes as pessoas criticam muito os jornalistas, e é mais ou menos o que eu falei agora há pouco. No jornalismo, você tem bons profissionais, tem maus profissionais, mas não é algo só do jornalismo. Você tem isso entre os advogados, entre os médicos, entre os dentistas, entre os contadores, entre os pedreiros, entre qualquer profissão. Qualquer profissão você tem bons e maus profissionais. E aqui eu não estou falando esse bons e maus profissionais no sentido do pedreiro ser... Estou falando uma questão de meio de caráter mesmo. Não é o ato dele trabalhar ali. Estou falando em caráter, em ética, nesse tipo de coisa. Você tem pedreiro que recebe e não vai fazer o serviço e tal. Só que algumas profissões... Se o cara sofre uma raiva, vou deixar isso aqui mal feito, daqui a pouco vai vir vai refletir. Só que em algumas profissões isso tem um valor maior. Por exemplo, você vai fazer uma reportagem com um jornalista, digamos que é jabazeiro. O cara gosta de pegar por fora o dinheiro, tal. Isso vai influenciar no resultado da sua reportagem, né? Aquilo ali pode cobrar, pode falar, isso eu não falo, tá? Vai aliviar, né? Vai aliviar, passar não vai, pano. Passar pano e tal. Se você fizer, aí você precisa fazer uma cirurgia. E o médico, digamos que seja um médico que não tem uma conduta pessoal de caráter que seja melhor, mas ele é o melhor cirurgião que tem para fazer aquela operação. Aí eu vou te falar, na hora que ele for te abrir, for te operar, esse caráter dele não está influenciando. Quer dizer, ele vai te fazer uma cirurgia ali, não é porque ele é um cara de esquerda, de direita, arrogante, não é? É um cara que tem cheque sem fundos, que não tem, que está devendo, que não está. Isso não influi diretamente no serviço que ele faz. A função dele é te abrir e te operar. Isso ele vai fazer e a questão pessoal. Só que no jornalismo e em algumas outras profissões, isso tem uma interferência maior. E essa maldade vai através das entrelinhas. E aí pegam esses casos que são pontuais e tentam transformar isso como sendo a imprensa, né? Então tem que separar. Tudo na vida cada caso é um caso, né? Você não pode... E esse jornalismo independente, talvez ele vai ter que se reinventar também, deixar de ser maldoso em algumas situações. Eu acho que as pessoas vão ter que aprender a ter filtros. Como a gente que trabalha com jornalismo tem, o cara liga para a redação, fala um negócio, você fala, esse cara tá querendo aparecer, isso não procede. É o feeling, né? Essa história tá muito fantasiosa, a gente sabe. O cara liga para lá com uma história e fala, não. Eu tenho uma desconfiança assim quando o cara fala assim, eu tenho uma exclusiva para você. Não é? Quantas vezes você já ouviu isso e não era exclusiva coisa alguma? Tô fazendo isso porque assim, não tem interesse nenhum, Não. Vou te contar o seguinte, o vereador e tal fez isso, viu? Aí, é mesmo, não, tô te contando. Aí você vê que o cara é suplente. Tô de olho em alguma coisa. E eu vou te falar um negócio que mata a gente de raiva. Fica a dica. Fica a dica. O cara liga, vou te contar um negócio, mas põe meu nome não, tá? Aquele negócio assim. Segura a onda. Aí eu sempre adotei muito isso. Vou te contar, vamos gravar? Você fala pra mim aqui então. Não posso, não. Então, aí eu que posso, quer dizer, eu vou bancar uma denúncia de algo que eu não sei, que eu posso até investigar, dependendo da matéria, mas quando começa muito esse negócio eu não posso aparecer, e aí, de novo, há casos
E tem casos que realmente a pessoa não pode aparecer, porque ela está passando uma informação, às vezes até documental de alguma coisa, e ela não pode aparecer. Mas muita gente quer usar a gente da imprensa para tirar proveito de alguma coisa. Evandro, desconfiar a todo momento, né? Eu acho que esse tem que ser o papel do jornalista e não ir acreditando em tudo, porque as pessoas querem usar, né? Porque o jornalismo tem o seu poder, tem sua credibilidade. Não. Tudo na vida a gente tem que ter um grau de desconfiança. Você abre lá a internet, tá vendendo uma Ferrari por 5 mil. Você não vai comprar uma Ferrari por 5 mil. Ou você pode até comprar, mas tem alguma coisa errada. Aí te ligam para você receber um prêmio, mas só que você tem que depositar um valor, quase que o prêmio que você tem que receber. Não existe um negócio desse, né? Então, assim, para tudo na vida a gente tem que ter esse feeling, esse senso crítico de que... Mas no mundo de hoje, nada de graça, né? Ô Evandro, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Os 3 homens da sua vida ainda continuam os mesmos? Michael Jackson, Marcelo Canelas e Fábio Júnior. Os 3, viu? Você lembra dessa história da redação, né? Eu sei, lá na redação da TV, eu sempre falava, tem 3 que... Esses 3, eu sou apaixonado, viu, senhor? Eu gosto muito do Fábio Júnior. Eu fui no show do Fábio Júnior, eu estava mexendo nas fotos lá em casa e vi lá os vídeos de eu no show do Fábio Júnior, cantando. A hora que canta Caça e Caçador, aí eu entusiasmo, quero cantar junto. Fábio Júnior, por isso, eu gosto muito. O Marcelo Canelas sempre foi minha inspiração no jornalismo. As matérias que ele fazia e ainda faz, né? Para quem não conhece, só digitar aí, Marcelo Canelas, repórter, vai ver as matérias, ele é repórter especial da Rede Globo, e com muitas matérias premiadas. E o que me chama a atenção nele é o jeito dele, da narrativa que ele faz, pouco texto. Ele usa as palavras só para emendar as falas dos personagens. E eu te passei uma inveja, né? Você lembra que eu encontrei com ele? Encontrou, Marcelo, ele estava na região fazendo matéria. Ele estava fazendo uma matéria na Serra da Canastra. Nós fomos cobrir um acidente na 262. Sim. E a equipe dele estava retornando para Belo Horizonte, que eles iam pegar voo para ir embora. E aí passaram lá e aproveitaram e já fizeram algumas imagens, eles iriam depois passar, né, para a equipe em Belo Horizonte. E a gente passou, ele chegou e se apresentou, prazer, Marcelo Canelas. Eu falei, não, prazer, Augusto. Eu falei assim, dá licença, né? Quem é você? Prazer, Marcelo Canelas. Marcelo Canelas? Eu já olhei assim, falei, na hora eu lembrei, falei, nossa, o Evandro, na hora que eu chegar na redação, ele não vai acreditar que eu encontrei com o Marcelo Canelas. E aí, naquela época, não tinha, né? Eu precisava ter um celular. Não porque a gente ganhava mal, assim, mas porque não tinha essa coisa, né? Mas ficou a imagem, né? Tratou super bem, um cara super simples lá, de fato. Pelas matérias dele, você vê o estilo do cara. E o Michael Jackson, né? Que as dancinhas. Você gosta de dançar, Evandro? Eu queria saber dançar. Eu nasci desprovido de alguns talentos. Dançar, cantar, tocar algum instrumento. Eu nasci assim, totalmente desprovido disso. Mas sem nada de... Não tô puxando saco, não. Mas assim, você talvez tenha nascido desprovido de algumas outras coisas, mas sabe muito bem contar uma história também, como você está falando do Marcelo Canelas, um cara que ensinou muito também como fazer um bom plano de sequência, né? Que é sair contando a história. O plano de sequência do jornalismo é você sair contando a história e mostrando ali o local, né? A turma da TV, manda um abraço pro grande Cristiano, né? Figuraça. Nós fizemos muito plano de sequência e no começo, até que a turma, cada um tem um estilo, Augusto, cada um trabalha de um jeito. Então, depois que você descobre, eu sei, o cinegrafista acaba trabalhando muito integrado ali. Depois que um entende o outro, como que o outro trabalha, fica fácil. Então, e tem que casar bem, né? O cinegrafista com o repórter. Aí, saímos eu e o Cristiano fazer plano de sequência e eu tinha um tal de dar uma paradinha. Você vai lembrar momento suspense. Eu andava, eu dava uma determinada entonação que ele sabia que eu ia parar. E ele parava. Também porque eu parava e virava, fazia um comentário e continuava a andar.
E a arte conta a história, gostar de contar a história. Você ficava desdobrando aquilo, claro que de uma forma que as pessoas pudessem entender, com conteúdo, né? Não é só sair falando. Mas foi um momento assim, eu vivi um momento de transição do jornalismo muito para isso. Quando eu entrei, comecei a trabalhar com esse negócio de plano de sequência, foi no Aqui Agora. Eu peguei o Aqui Agora. Finalzinho do Aqui Agora. E que tinha muito disso, do era só isso. Era só isso. Era né? só isso. Não tinha off, né? Não, você chegava lá e gravava aquele monte de coisa. E depois isso acabou sendo incorporado também ao jornalismo. E pra gente era uma maravilha, você não tinha que escrever off. Vai lá rapidinho. Chega, faz, entrega a fita e pronto. Não tinha que chegar, sentar, escrever. Até para você conseguir uma resposta, né? Ali você pega o cara na hora ali. Às vezes ele não vai pensar muito, já te responde já de imediato e sai uma boa resposta. Sai fazendo aquilo tudo. Você achava uma beleza. Chegava e entregava a fita. Pronto. De vocês, a criança. Fica à vontade, tá na sequência aí. Vai montando, Vai né? montando aí que vocês vão descobrir o que é a história. E contar a história de ET, você adora, né? Tem um vídeo meu que roda na internet, de vez em quando o pessoal manda pra mim. Eu recebo, olha o que eu achei seu. Eu fiz umas N matérias de ET. Tem um negócio que dá ibope. Tem umas coisas que você não mora nem em Varginha, né? Não, mas eu descobri, por exemplo, tem um lugar que é até melhor que Varginha. Varginha apareceu uma vez só. Aqui em Passatempo... Você acredita mesmo em ET? Não é questão de acreditar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Mas, primeiro, é um negócio que dá ibope. A turma gosta dessas matérias. O povo gosta de coisa diferente, Augusto. Você vê um negócio que eu fiz matéria e que eu achava assim, que eu adorei fazer. Fiz matéria que deu rede nacional com isso. É um vizinho seu, lá de Painhas. Urubu Casimiro. Fui lá. Foi história. N vezes fazer matéria do Casimiro. Acompanhava tudo, né? O Casimiro assistindo missa. Velório, enterro, né? Ele ia em todos. Em todos. E quando a gente conta isso, as pessoas falam, mentira. Todo domingo, 9 horas da manhã, o urubu voava, entrava na igreja, ficava lá em cima assistindo a missa, acabava a missa, todo mundo saía, o urubu ia embora. Todo velório, o urubu acompanhava as pessoas andando, não é voando não. Andando. Andando ali no meio do povo e parava na porta do cemitério, ele não entrava no cemitério. Ele morava, eu não esqueço de fiz uma matéria, ele morava em frente ele morava no poste em frente à prefeitura. Eu acredito que isso aí muito mais nisso de algo maior, né, superior do que no ET, por exemplo. É mesmo? Eu acho. O Casimiro, eu acho. O Casimiro certamente né, para quem tem a crença, né, no espiritismo, sabe de que pode isso, né? porque é impressionante, né? O bicho tem um comportamento desse. O bicho tinha um comportamento humano. Humano. Ele fazia as coisas, ele ia à missa, ia a velório, e morreu por causa disso. Dá tempo nesse bloco da gente falar, né? O Casimiro ia às festas. Todas as festas na Retinha, rodeio de Arcos, ele voava para... Ele sabia exatamente quando tinha um rodeio. Ele voava para o rodeio de Arcos, voava para o rodeio de Guatama e ficava por lá, até que o Casimiro voou para um rodeio em Capitólio. E uma semana depois do rodeio ia ter uma outra festa. Eles prenderam o Casimiro, amarraram a perna dele num lugar para ele ficar lá para a próxima festa. Ele tinha algo que ele identificar, que ele tinha uma perna só, mas foi nessa época. Gangrenou a perna, um veterinário de Arcos fez uma cirurgia, amputou a perna, uma das patinhas dele, e eu fiz uma matéria pro Ratinho, a gente tentando conseguir uma prótese pro Casimiro, e acabou morrendo e não teve a prótese. E foi enterrado no caixãozinho. O Evandro, o Casimiro, de fato, foi uma história que mexeu com todo mundo, assim, era impressionante. E eu reforço aqui o que eu disse. Eu acho que tinha algo superior nisso, porque o comportamento, como você disse, é de... Você falou do ET, eu acredito nisso também. Como você acredita no ET? Eu tenho convicção total disso. Não era um comportamento normal para o animal. As coisas que o Casimiro fazia... Internet está cheia. Terminando aqui o programa... Se a pessoa quiser, vai lá e acessa, aí digita aí a história Casimiro, Pains,
Vai achar. Tem muita coisa. Todos os grandes veículos de imprensa foram a país fazer matéria sobre ele. Ô Evandro, aí quando a gente fala aqui de ET, a gente vai falar de espaço e essa corrida para o turismo espacial. Eu queria a sua opinião, já que você é uma pessoa que se interessa. Eu tenho minhas dúvidas com relação ao homem ter ido na Lua também, não acredito tem hora, sabe assim, foram lá e pisaram na Lua. Por que não voltaram até hoje, né? Tem algo programado por aí. Mas eu também eu fico com um pé atrás. Eu sou desconfiado aí, ó. Você acabou de dizer que o jornalista tem que ser desconfiado com algumas coisas, né? Mas e a corrida espacial? O que você acha? Esse turismo espacial? Você pretende ir? Ah, quem dera. Se eu pudesse, já tinha ido, viu? Mas vai que fica barato. Mas até baratear, eu já tô lá do alto do céu vendo. Eu estou vendo o espaço de outro lugar, não vou precisar mais ir. É um assunto que me interessa muito. E o turismo é uma das facetas dessa história. É um pontinho inicial disso, vão ganhar dinheiro, sim, mas as pessoas tratam o espaço hoje com um outro objetivo que, talvez, de uma maneira geral, isso é o que eu acho, as pessoas não têm noção. É dinheiro. Tudo isso que está envolvendo aí, tanto o turismo quanto outras coisas, é questão de dinheiro. Primeiro, a China... A gente está vendo a China hoje está ali pau a pau com os Estados Unidos. Em termos, estamos indo para a Lua, estamos pesquisando Marte, estão pensando daqui a 100 anos, 200 anos, realmente em colonizar tal. Mas existe um interesse comercial para aqui. O que é isso? Se você pegar, por exemplo, um meteoro de 1 quilômetro quadrado, ele vale aproximadamente... Claro que aí nós estamos falando de trazer isso, é uma outra história. Tal. Ele vale hoje, no mínimo, 5 trilhões de dólares. Em ouro, níquel, cádmio, nesse tipo de metal pesado que a gente usa muito aqui. Você acha que eles vão preparar redes para poder pegar isso aí? Eles estão buscando encontrar uma maneira. Eu tenho assistido muito vídeo nesse sentido. Pegar meteoro como se pega peixe? E aí, aí a discussão é como é que você vai trazer isso? Você vai queimar na reentrada e tal. Um dos projetos, nós estamos falando de 100, 200 anos, é ter a mineração na Lua, você já trazer esse material para a Terra. Não tem jeito de você ficar puxando, você vai lá, arrasta um meteoro e tal. Por quê? E existe uma explicação científica. Na formação da Terra, esse tipo de material, ele está numa profundidade muito grande. Então, o que você encontra de diamante, de ouro, de platina que sai, é o que o próprio... Isso, como é metal, no processo de formação da Terra, isso foi descendo mais para o centro da Terra. Estamos falando de dezenas de quilômetros, esse tipo de coisa. E nesse material no espaço está solto. Então, a China está indo para o espaço, do jeito que esse povo eles estão de olho, quando a turma acordar, eles estão trazendo ouro do espaço. Isso se já não estiver aí, porque você tem um governo que é totalmente fechado. Níquel, cádmio. Então, assim, tem muito interesse comercial, não é só graça. Vamos descobrir isso. Essa voltinha só ali na órbita... Isso é a cereja do bolo, né? O interesse que o espaço gera nas pessoas é muito maior. Para mim, para você... Mesmo, ele gosta mesmo do assunto. Né? Para mim, para você... Riqueza de detalhes aqui. Para mim, para você e para muita gente, a gente olha isso com um olhar de nossa, vou viajar para o espaço, vou lá, vou ver o espaço. Mas quando a gente leva isso para o lado de governo, e além, de empresas, eles estão olhando, é questão econômica, né? Mas não vai ganhar, Bezos não vai ganhar dinheiro, não, mas os caras estão planejando 100, 200 anos, né? Não é nem o Bezos, é a Bolsa de Valores, é tudo isso, né, que está pensando lá na frente. A gente é muito inocente. A gente fica... Sabe de nada, inocente. É isso, talvez o desconfiar sempre, né? E além de tudo isso, dessa casca, né? Que a gente compra. A gente compra muita casca. A gente compra a parte científica.
estão buscando... É a situação da pandemia, você acha que é somente um vírus? Não, existe... O que você acha? Existem interesses. Você acha que esse vírus surgiu só por surgir mesmo? Ou foi uma situação Tem hora que inesperada? tem hora que eu sou muito chato. Porque eu fico o dia inteiro procurando notícias desse tipo de coisa. Minha opinião é que é um vírus que surgiu. E aí eu fui... Em laboratório? Não, surgiu na natureza. Porque houve a discussão de algo de laboratório, né? E aí, eu acho que o vírus é da natureza. Agora, se você falar assim, porque a pesquisadora, que é a maior pesquisadora chinesa de morcegos, ela fez uma pesquisa em algumas cavernas que estão a mais de 1.000 quilômetros do local onde surgiu o vírus, em Wuhan. Ela fez uma pesquisa a mais de 1.000 quilômetros de lá. Então, existe uma preocupação seguinte. Ela foi lá, coletou o vírus, levou para o Wuhan no laboratório e vazou de lá. Aí eu não vou falar assim que pode, que não pode. Mas eu acho que o vírus é da natureza. Talvez tenha sido mal manipulado. Tenha vazado, alguma coisa nesse sentido. Agora, o que as pessoas... Porque começou primeiro com 2 cientistas americanos, né? E lá em Wuhan não tem essa espécie de morcego onde foi encontrado o vírus. E nessas pesquisas que eu fiz, que eu gosto muito de ler esse tipo de coisa, a avaliação dos cientistas hoje é de que existam no mundo cerca de 1.500.000 vírus que estão em algum lugar aí, que não foram... Lá na Amazônia, tem um bichinho certamente que vive lá no meio do Amazonas, no meio da floresta, que ele carrega um patógeno que pode se tornar um vírus, letal ou não letal, para o homem, tal, mas que está lá. Às vezes ele pode ganhar uma mutação a partir do momento que um outro animal for... Ele está lá. Eles calculam que existam 1,5 milhão de vírus que não são conhecidos ainda pelo homem. Todos esses vão matar o homem? Não. Todos esses vão destruir o mundo? Não. Mas que estão lá, e que em determinado momento, quando vão queimando, vão destruindo, tal, você vai lá, muda aquela situação, starta um processo que chega nisso que a gente viveu agora. O mundo responde àquilo que a gente faz com o mundo. Então, você esse vírus é fabricado? Não, acho que não foi fabricado. Ele é um vírus, como existem aí milhões, né, e que em algum momento... Talvez estava sendo até estudado, né? Poderia estar sendo estudado, mas que em algum momento a gente possa ter outros vírus aí, sei lá, né, gente? Se perguntasse em 2019, eu ia falar para você, isso não existe não. 2019 tá bem. Quando eu recebi a notícia, vem aí o corona, minha tia, você está sabendo do corona? Eu falei, corona? Vamos procurar saber, né? E a gente nunca imaginava que chegaria a esse ponto, né? Eu vou te falar que, você se lembra que a gente encontrou, eu acho que eu cheguei a te contar isso, eu estava arrumando para viajar, estava quase tudo pronto para viajar, uma viagem para o exterior. Aí... a viagem era em março, foi em março, e já era ali janeiro de 2020, corona. Aí eu, na China, no primeiro caso na Inglaterra, que é para onde eu ia. Aí eu, vai dar zebra. Vai dar zebra. Aí eu comecei a acompanhar isso de perto, até para ver o que ia acontecer. Eu ainda pude fazer a viagem, o finalzinho dela eu tive que adiar, porque eu iria à Itália e lá já era o... Lá já estava o ápice da... Lá a coisa pegou mesmo primeiro, foi lá. Então eu acompanhava aquilo desesperado. Mas o importante é que você fez a viagem, né, Evandro? Pelo menos parte dela, né? Boa parte dela, né? Digamos assim, 70%. Mas assim... Tirou foto lá na famosa capa do disco dos Beatles, né? Tirei lá em Abbey Road. Foi o momento que eu fiquei mais louco, né? Atravessando ali Abbey Road e fiz a foto minha sozinho e fizemos umas fotos eu, minha esposa e minhas 2 filhas, os 4, ali imitando ali os Beatles, né? Mas tem uns... São os momentos na vida, né? Que dinheiro é bom para isso.
Você saber fazer, realizar aquilo que você gosta. E aí cada um gosta de uma coisa. Tem gente que gosta de andar de bike. Tem gente que gosta de fazer bastante comida, cozinhar. E assim, são realizações que para mim, como para quem gosta disso, alguns lugares que eu tive assim. Por exemplo, atravessar a Abbey Road. É um negócio que, eu que sou fã dos Beatles, é um negócio que para mim foi muito. Eu tirei uma foto no Museu de Ciência de Londres, do lado da Apollo 10, que foi a aeronave, a cápsula anterior à Apollo 11 que pousou na Lua. Ela foi na Lua, ela girou e voltou. Eu ainda brinquei na época, assim, é o mais perto que eu cheguei da Lua até hoje. Vamos voltar naquele assunto que eu tenho dúvidas, né? Eu tirei uma foto do lado da Pedra de Roseta, que é um marco mais importante de histórico, de civilização, de escrita, né? Que é uma pedra que tem vários idiomas, que permitiu ao homem atual ler tudo que estava em hebraico, em tudo, que é essa Pedra de Roseta. Então são algumas coisas assim, alguns shows. Faz bem para a cultura da gente. Eu já estava revendo em casa, assim, alguns shows que a gente vai na vida, uns negócios. Até publiquei um tempo atrás aí o show lá do Roger Waters, que eu fui lá em Belo Horizonte. E assim, eu vi você postando. É um negócio que é só a gente. Pode ser o show do Fábio Júnior, que você tem um momento de prazer. Fábio Júnior. Não precisa ser do Internacional, né? Não. O show do Fábio Júnior, lá que eu assisti lá em Belo Horizonte, tá um negócio maravilhoso. Então, um show que eu assim, descobri no jornal, é um dos que eu mais gostei de ter assistido na vida, porque é um cara que eu gosto demais. Eu lendo o jornal um dia e vi, hoje no Sesc Paládio, em Belo Horizonte, tem Erasmo Carlos. Pô, você tá brincando? Vou lá. Erasmo Carlos. Porque todo mundo só foca no Roberto Carlos, né? Erasmo Carlos hoje, entrei no site, de ingresso. E agora? Comprei 2, liguei para a esposa, pessoal, daqui a meia hora eu tô passando aí, 8 horas da noite, tem show e já era final de tarde. Tô passando aí, só já vai preparando, nós também não assisti Erasmo Carlos. E, assim, é um show que eu nunca esqueci desse show. Aí você fala, pô, bobagem. Aí cada um gosta de uma coisa, cada um tem sua mania. Aí o cara vai lá, tira uma foto do lado de uma Ferrari, o cara vai lá assistir a Fórmula 1, e, sabe, por isso que eu não condeno, não critico o gosto de ninguém. Porque todo mundo, o cara tá lá, é o prazer, né, que o cara tá sentindo. O cara vai lá, vai ver aviação, vai ver aqueles aviões enormes. Eu gosto de aviação. Eu também acompanho, mas não é. Fico muito na internet. A gente tem uma possibilidade de estar sempre no local. Mas, por exemplo, no meu caso, não é a minha principal coisa que me atrai. Eu vejo lá o Aviação e Música, que é um site tem um por trás da aviação. Então eu sempre gosto desses negócios. Tá? Mas assim, não é o meu principal. Mas eu admiro. Eu acho que as pessoas têm que ter alguma coisa na vida. E essa é a oportunidade da internet. Né? Ao invés de ficar se apegando em fake news aí, coisa... Cuidando da vida dos outros. Sabe o que eu gosto muito de fazer em casa, de vez em quando? Tem essas imagens aéreas, né, de algumas cidades, e eu descobri um que mostra os cantinhos da Itália. Você divulga lá, divulga no YouTube, você digita lá e procura imagens aéreas da Itália, e com música, imagens aéreas. Aí eu fico lá tomando alguma coisa em casa, e aí fico vendo aquilo na televisão. Você vai curtindo. Bom, eu não posso estar lá pessoalmente, mas a internet me dá essa possibilidade, eu vou assistir aqui. É a melhor coisa que tem. Você toma uma cervejinha, come alguma coisa, fica ali horas e horas e horas. Mas aí quando você vai passear na Itália, você toma um vinho, né? Então, vou tomar um vinho aqui e fica ali viajando, né, naquela situação. É gostoso. Você, se não tem a oportunidade de estar presencialmente, né, você tem essa possibilidade de ver pelo menos na internet. Eu, por exemplo, eu tinha muita vontade de conhecer a Argentina, fui conhecer Buenos Aires, achei um negócio lugar também muito legal, assim, um clima, né? Tem, como o pessoal fala, mas a Argentina é chato, não sei o quê. Tem brasileiro chato, argentino chato, todo lugar tem gente chata, né? Mas assim, eu tinha vontade de conhecer, e um dos meus
meu sonho ainda é conhecer a Itália também. Eu estou citando a Itália aqui porque eu fico lá pesquisando muito, vendo vídeos. E assim, eu acho muito bacana. Mas sonho de um dia ainda ir. Tem lugar bonito demais no mundo. Mas vocês são muito chatos. Não, tem muito lugar bonito aqui perto. Tem lugar bonito. Eu tenho vontade de conhecer o interior do Nordeste brasileiro. Interior do Nordeste. Eu acho que tem muitas histórias. Já conversei com algumas pessoas que já fizeram esse tipo de turismo. Porque a gente só vai pro Nordeste, vamos pra praia. Né? Não, mas tem muita coisa bacana no interior e eu tenho vontade. Eu tô planejando isso pro ano que vem, se Deus quiser, 2021, aí vai estar mais tranquilo, a gente espera, né? Eu tenho vontade de conhecer esse cantinho assim, do Nordeste. Deve eu tava vendo outro dia, e você tem parente para aquele lado de lá, Goiás, Mato Grosso, você tem uns parentes em Goiás. Assim. Aí alguém falou, vamos, mostrou lá, olha, a gente tá na moda agora, né? Sucuri gigante. A gente tava pescando, olha sucuri. No meu caso, e hora nenhuma é aquilo que eu falei agora. Hora nenhuma eu acho que não é bom. Para quem gosta, eu não gosto de pescar. Eu também não tenho muita paciência. Não tem paciência. Mas um jornalista ter paciência para pescar, algo tem errado. Então, eu fico imaginando assim, eu fico admirado de ver os caras quando vão pescar e assim, não tem coisa, para quem gosta de uma pescaria, sentar na beira de um rio, não tem coisa melhor. Eu admiro quem tem essa... E eu entendo o que é isso, sabe? O cara quando... Eu vou pescar. Uma coisa que eu queria... É o mesmo prazer que eu tenho, por exemplo, de ficar ali mais de 2 horas assistindo jogo, futebol, na televisão. Eu ia te falar justamente, uma coisa... Eu sei que você gosta de ir pro estádio. A gente já encontrou várias vezes no Mineirão. Mas eu sou frustrado. Meu sonho era ser bom de bola. Porque eu gosto mais de futebol, sei que você também gosta demais. Mas assim, eu não nasci... Mas você é tão bom, você não é tão bom quanto o Toninho Hermida. Não, eu sou ruim demais. Mas muito. Porque eu fui jogar no gol, depois machuquei. E até no gol é o último a ser escolhido. Mal jogava porque você era dono da bola. Frustração total. Tem as histórias do jogo da imprensa aí que a gente tinha final de ano que não a turma não deixa mentir. Mas assim, meu sonho era ser bom de bola, vendo os parentes, os amigos, domingo à tarde. Os caras arrumando chuteira. Ninguém nunca me chamou para jogar bola domingo à tarde. Nunca. Eu vou jogar uma bola hoje. Passei batido e fico vendo. Eu lembro que acho que a única vez que eu jogava realmente era naquele jogo que a gente tinha final de ano da imprensa. E para algumas vezes a gente jogava lá no Professor Elmo também, no sítio do Professor Elmo. Mas assim, a turminha lá da TV. Só e não aguentei não dou conta, eu sou ruim demais. Mas pelo menos eu posso falar que eu fui campeão. Teve uma vez naquele jogo de final de ano que tinha de confraternização da imprensa. Na época, eu trabalhava na TV Alterosa e escrevi... Não, eu estava já na TV Candidez e escrevia para o Gazeta. Então, chegava lá, formava o time. Time de rádio, jornal, rádio e TV e impresso. Eram os 2 times que tinham. Aí, eu podia jogar no time de rádio e TV, porque eu trabalhava na Candidez, ou eu podia jogar no time do impresso, porque eu escrevia para o Gazeta. Aí eu combinei com o Betone, que era o juiz que estava pelo jogo. Falei, seu Betone, amigo meu, foi Betone, quando estiver faltando 2 minutos, você me avisa. Tá acabando. Aí, mas por que você pediu? Aí ele... Para entrar, né? Aí, 2 minutos acabar o jogo, Betone, vai acabar. Quanto que tá, Betone? Tava 6-2 o pessoal do impresso. 6-2. Aí eu já cheguei na beira do campo, esticando. Entrei pro time. O time tava ganhando. Tá ganhando. E tão chato que na hora que eles foram entregar o troféu, eu levantei o troféu. Saí na foto. Campeão da confraternização da imprensa. A única chance que eu tenho na vida de jogar é isso. Não tá diferente dos caras que jogam bola hoje também, não. Os caras também são nessa linha, são mais espertos que jogador de futebol. Os caras têm empresário certo, tem uns caras jogando que é do meu nível, assim. Diferencia muito, não. Evandro, o futebol tá cheio de gente, né, ruim de bola e certamente estão jogando porque tem bons empresários. Ô Evandro, falando sobre essa decisão de escolher um lado, né, porque você
armou lá para poder entrar. Você já esteve dos dois lados, vamos voltar um pouquinho no jornalismo. Reportagem ou chefia? O que te agradou mais? Reportagem. Chefia é administrativo. É burocrático. É burocrático, né? Claro que você exerce funções, está escrevendo, está... Lidar com pessoas. Mas é lidar com pessoas, né? Reportagem é a essência do jornalismo. Está na rua, cada dia uma coisa diferente. E foi um baque para você, depois que você saiu da rua de fato e foi passar para... Não, porque foi meio que foi uma transição. Eu estava na rua, eu saí da TV, fui fazer uma campanha política. Terminada a campanha, eu já assumi o retorno da TV Candidez, eu e Humberto Prechner. Humberto na parte técnica e eu na parte de jornalismo e artística da TV. Então, foi uma transição assim, eu larguei TV, larguei reportagem, fiz uma assessoria, aí fui para montar, porque estou falando montar a TV, porque a Candidez ela começou lá nos anos 90 e até 98, me parece, ela tinha uma programação, depois ela encerrou e ficou tendo alguns poucos programas, o Kleber, o Bira, de 97 até 2006. Então praticamente não tinha muitos programas. TV Candidez, a gente... para quem não é daqui... TV local de Divinópolis, né? Uma local... A primeira emissora de Divinópolis, né? Foi, local, né? Sim, foi. Ela é dos anos 90, né? Então, eu fiz uma transição. Aí quando eu voltei para Alterosa, já em 2007, eu já tinha tido essa experiência, né? Mas na área de administração, de cuidar de pessoas. Mas não tem nada igual rua, né? A experiência do jornalismo é uma experiência que poucas profissões... Costumo dizer que a gente está em todos os lugares onde todo mundo às vezes queria estar, né? Você vai, todo dia você conhece. Se você é repórter, está na rua, todo dia você conhece uma pessoa diferente. Todo dia... Você vai conhecer uma pessoa diferente, histórias diferentes, um lugar diferente, uma situação diferente. Até hoje eu ainda passo, às vezes de carro para um lugar ou outro, viajando. Aí eu passo nos lugares, eu lembro de alguma coisa que eu fiz naquele lugar. E assim, uma coisa que eu tenho é memória, graças a Deus, uma memória boa. Dificilmente eu esqueço de alguma coisa. Daqui a 30 anos eu espero estar lembrando desse momento aqui. Mas assim, dificilmente eu esqueço de uma reportagem que eu fiz, daquilo que eu vivi, das pessoas que eu encontrei naquele local. Então, estou andando, aí eu falo, nossa, eu fiz uma reportagem aqui. Aqui eu vi o fulano fazer isso, ali aconteceu isso. Então, e como eu rodei, antes de ter TV Alterosa aqui, eu era repórter da Alterosa de Belo Horizonte. E cobria interior. Era o rapaz das receitas também. Eu saí daqui, eu fui para Diamantina fazer receita. Tinha um quadro lá, né? No jornal da TV, que era um quadro de receita, tinha um livro que eles lançaram. E o mais... Aí eles falam, como é que você... Por que isso caiu no seu colo? Eu acho que é porque eu não sei cozinhar. Até hoje eu não sei. Pois é, não é bom de cozinha, não? Nada, nem ovo. Mas, talvez por não saber... Tudo para mim é novidade. Você fala, eu vou te ensinar a fazer um ovo aqui. Como é que faz um ovo? E tem como fazer um ovo de forma diferente. Então, talvez o fato de não saber cozinhar, tudo era diferente, tudo era novidade. Mas, então, assim, eu rodei muito Minas. Depois com a Alterosa, que eu rodei muito a região. Muito, muito, muito mesmo. Muito conhecido. Poderia ter candidato a deputado estadual. Não. Não, política não. Não. Mas você foi para assessoria política e alguns anos, foram três governos, né, que você ficou? 8 anos na diretoria de comunicação e fiquei mais um ano como cuidando da festa do centenário de Divinópolis. Pois é, mas você entrou, foi no primeiro mandato do Vladimir? Na coordenação do centenário. Ah, tá. E aí depois, no segundo mandato, eu assumi a diretoria de comunicação. Depois continuei com... E nesse período eu já não estava aqui mais, por isso que eu estou perguntando. Já estava fora. Estava fora. Eu estava mexendo com assessoria também.
eu falo o seguinte... E foi bom essa parte de assumir uma assessoria de prefeitura, porque Eu acho que é fundamental hoje, até para a gente se entender como jornalista. Acho que todo jornalista devia fazer um estágio, passar por uma assessoria. Até para entender como que é o outro lado. Porque é mais ou menos assim, quem está na rua, quem está na imprensa e nunca teve uma experiência de assessoria, tem uma visão do assessor como o puxa-saco, o cara... Não, a gente é um profissional que... O foco é diferente do foco do repórter que está na rua fazendo uma reportagem. Mas você tem suas condições, você concorda com tudo? Não. E eu expressava para as minhas chefes, olha, isso está errado por isso não vai dar certo por isso vai ser assim, ó, se fizer assim vai acontecer isso. Minha função é essa, falar. E isso era bom porque você já tinha experiência da imprensa. Exatamente. E dava o toque, né? Vamos fazer isso. Isso não vai dar certo, não. E te ouviu? Muitas vezes não. A maioria das vezes não, assim, não. Mas quem não ouviu? O secretário ou o prefeito? Aí, numa gestão, é muita gente que dá palpite. Né? Às vezes a do prefeito nem ouvida, né? Às vezes o prefeito nem fica sabendo até determinado fato. E aí, e assessoria principalmente, o jornalismo muito, mas na assessoria de forma mais pontual. Você trabalha com uma questão que destrói vidas, destrói carreiras, destrói nomes, chama-se vaidade. E na política você tem duas coisas, vaidade e interesse político. Aí você junta as duas coisas, você tem a irracionalidade em pessoa. E hoje, você acha que isso mudou um pouquinho de hoje? Você não está lá mais dentro, mas você acha que... Eu não tenho acompanhado, até mesmo que eu estava, esses primeiros meses do ano, tirei um período para ficar... Você está zen, né? Sabático, né? Isso é chique, isso é coisa de gente chique, sabático. Sabático, eu fiz um período mais sabático, depois estava trabalhando com o pessoal de Belo Horizonte, de pós-produção de alguns documentários, né? E com a intenção de agora, ainda neste ano, voltar realmente para fazer isso que eu gosto, que é contar história. Então daqui a pouquinho... Volta com o programa, vai voltar com o programa? É o que eu sempre digo, né? Vou voltar a ser garoto do programa. Né? E não dá para conciliar com jornalismo, quem sabe? Tem algumas possibilidades. Ou jornalismo, ou assessoria, mas principalmente com um programa mais de rua. Eu fiquei só no estúdio, muito né? Por tempo, hoje você estava com estúdio, né? Só estúdio e só prefeitura, sem nunca perder o contato de rua, porque quem me conhece sabe, eu adoro andar a pé, encontrar pessoas. Você ainda está com aquela coleção de fotos que você tira com o pessoal? Tem toda a oportunidade que eu tenho. Agora deu uma diminuída porque... Tá todo mundo de máscara, né? Não reconhece. Mas eu tenho um acervo aí de mais de 1000 fotos com todo mundo que eu acho faz parte da história da cidade. Vou dar uma foto, selfie. Aí você vai lá, faz uma fotinha, fica guardado. E existem algumas figuras estranhas, né? Tem umas figuras que, se contar, você não acredita as histórias das pessoas. Isso é assunto para um outro programa. Tem muita conversa. Tem uma turma que depois eu vou, inclusive, falar para você entrevistar. Isso é assunto nacional. Tem uns artistas, tem. Vou te passar uma lista dos 10 aqui. Se vier aqui, você vai matar a pau. Falta para um ano. Com certeza. Ô, Evandro, qual que foi o momento, assim, o ápice da sua carreira, assim? Ó? Teve alguma situação, assim, de... Jornalisticamente, eu vou te falar que, você citou isso agora há pouco, o jornalismo te permite fazer coisas, falando assim, fica chato, fica parecendo, que o cidadão comum não faz. Mas não é... Porque o jornalismo te permite ter acesso... se ele fosse um jornalista também, ele estaria lá. Ter acesso a lugar, não é nesse sentido, é mais de colocação engraçada. Por exemplo, você vai nos lugares, tem acesso a lugares que o cidadão não tem. Eu voei de helicóptero na Serra da Canastra inteira, 2 dias, voando com o IEF. Aí a gente precisava fazer umas imagens, o cara filmando o Rio, São Francisco,
Era um documentário que a gente estava fazendo em parceria com o IEF. Aí os caras foram lá tirar a porta do helicóptero e falavam assim, o que você quer filmar? A gente falava, eu queria filmar o Rio aqui, assim. Aí o cara tombava o helicóptero e ia com a gente sentado na porta. Assim, é um negócio que o cidadão comum muitas vezes não tem acesso a esse tipo de coisa. Essa oportunidade. Você vai em eventos que você, por exemplo, shows. Eu cheguei um momento na minha vida que eu não queria mais ir em show. Porque já tinha gravado com todos os artistas? Quando eu ia no show, normalmente, quando você vai trabalhando, você trabalha muito, e eu cobri muito rodeio, muita festa de cerveja, você passa a conviver no show com o palco. Você vai pro palco para entrevistar, aí você filma do palco, aquele negócio todo, e você fica lá xingando. Aí você vê, podia estar lá embaixo assistindo o show, estou aqui trabalhando, e aí você entrevista artista, aquele negócio. Tá. Aí você fica xingando, fica bravo, porque você tá lá, todo mundo está divertindo, você está trabalhando. Aí quando você vai como cidadão comum, digamos assim, você fica, que você está acostumado a fazer, aí você chega lá no meio da plateia, você fica olhando assim, nossa, lá atrás deve estar o bicho. Não, o povo deve estar lá. Aí você queria estar lá, você nunca está satisfeito. Mas talvez o melhor momento jornalístico meu não é nenhum grande fato que eu cobri, mas é pessoal, é a satisfação profissional, que também tem a ver com isso, de momentos exclusivos. Vinícius Peçanha, grande folclorista, um dos grandes nomes da cultura divinopolitana, trouxe pela primeira vez, deve ter sido 2003, me parece, 2002 ou 2003, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá da Basílica de Aparecida, ele trouxe, ela veio aqui 2 ou 3 vezes. Foi a primeira vez que ele trouxe a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui. É a imagem considerada... existem 2 imagens, né? Existe a original, que foi encontrada no Rio, que fica num cofre, e a gente foi lá perto, foi nesse cofre, uma coisa de louco, e aquela em exposição, que tem esse mesmo valor para a igreja. E tem uma terceira, que é para rodar o Brasil. A peregrina. São as 3 imagens consideradas oficiais pela igreja. E aí a gente foi a Aparecida buscar a imagem para essa festa, foi 2002 ou 2003, aqui em Divinópolis. E todo mundo sabia que a imagem seria trazida, viria aqui para Divinópolis, tinha uma festa, bombeiro. Foi uma das maiores festas religiosas da história de Divinópolis, que já tinha acontecido. E aí entra a questão da fonte, o Vinícius me convidou, a mim e ao Cristiano, que era o cinegrafista, para a gente ir à Basílica em Aparecida buscar a imagem de Nossa Senhora com ele. Eu não esqueço, foi um jatinho. Na época, esse jatinho foi emprestado pelo, não sei se ele era governador, Newton Cardoso. A gente saiu daqui às 5 horas da manhã, aqui do aeroporto aqui, e eu não esqueço disso, porque eu vi o nome do piloto, era alguma coisa Plasma. Eu ainda brinquei com o piloto antes de decolar, falei assim, Plasma, você tem sobrenome de jogador famoso? Ele falou assim, meu pai, é o filho do Raul Plasma, né? A gente foi à Basílica, andamos no interior, tivemos acesso a lugares exclusivos. Que só a cúpula da igreja tem. A cúpula tem, pegamos a imagem e trouxemos. Então estava no avião, na volta, né? Eu, o Cristiano, o Vinícius Peçanha, tinha mais uma pessoa de Divinópolis, que eu não lembro quem era, e 2 padres que acompanhavam a imagem. O avião desceu aqui no aeroporto e... Foi uma viagem abençoada, graças a Deus. E a hora que a gente olhou pela janelinha do avião, lotado. Imagina aquele aeroporto, não cabia mais ninguém no aeroporto e assim, comoção. A imagem de Nossa Senhora, caminhão do Corpo de Bombeiros lá, e o povo chorando, aquele clima preparado. E claro, porque que entra um momento especial para mim, a imprensa regional todinha acompanhando. Gente da região toda veio acompanhar e tal. Mas só vocês dentro Só nós. Ninguém sabia que a gente tinha ido. Ah, tá. Ninguém sabia. Esse foi o grande lance. Nós chegamos aqui na hora do almoço. Aí
Inclusive tinha uma equipe nossa aguardando a chegada, que era o Anderson e a Helena. Estavam na pista aguardando, como toda a imprensa, todas as rádios, todos os jornais, rádios de toda a região, rádios da Rede Católica, todo mundo lá acompanha, lotado. Né? E principalmente a concorrência ao vivo, transmitindo a chegada da Santa. Aí para o avião, abre a escadinha, desce a escadinha, aí sai o Vinícius Peçanha, saiu outra pessoa, aí a cada saída, a Santa, agora é a Santa. Aí saiu o primeiro padre, agora vai sair a Santa. Saiu, microfone da TV Alterosa na mão, e atrás de mim o Cristiano com a câmera. E a Santa? A Santa veio depois. O povo estava querendo a Santa. Para o público em geral, são esses momentos, mas para mim, profissionalmente... O furo foi ao vivo. Todo mundo esperando, assim, todo mundo esperando, saiu. Imagina você que trabalha em televisão transmitindo um evento ao vivo, você esperando um artista, aí fala, agora o artista vai sair, sai seu concorrente lá de dentro. Assim, com tudo que aconteceu antes, que ninguém tinha, aí você vê. Assim, vocês eram os únicos que tinham a imagem dela saindo depois, né? A gente tinha imagem saindo daqui de madrugada, o voo para ir, andando lá na Basílica, pegando a imagem, trazendo. A gente já tinha um documentário, só na ida. Quando você saiu do avião, você fez Será que cortaram para outro ângulo na hora? Eu não sei, mas assim, a reação não foi das melhores, né? E isso, a gente que trabalha com jornalismo, a gente sabe o quanto é importante relacionamento. Esse tipo de situação são coisas que só, né, e sai da frente, o engajamento da gente, as amizades que a gente tem, as relações que a gente tem, permitem a gente ter acesso a esse tipo de coisa, né? É a história da gente que contribui com isso. É isso aí. Ô, Evandro, eu sei que a gente tem muita história aqui, você tem muita coisa para contar. Nós vamos te convidar aqui novamente e agradecer aí por ter aceito o convite. Está aqui você, terceiro programa, Evandro Araújo, nesse ano de 2021. Eu não sei quanto tempo deu a nossa conversa, eu só sei que foi... Falamos muito, hein? Falamos. Eu acho que mais agradável, né? O que é importante é que tenha... Tomara que tenha sido agradável e que as pessoas gostem, né? E é isso. Deixa o joinha. Deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho. Ative o sininho. Você está no Instagram, né, Evandro? Tô. Evandro Araújo Div e evandroaraújo.div. Div mudo. É só digitar lá. Tem muita coisa de história de Divinópolis. Aqui também no YouTube eu tenho um canal em que eu posto às vezes alguns vídeos, não tenho essa frequência, à medida que eu faço alguns. E lá tem muita coisa, principalmente de Divinópolis, de pessoas ilustres daqui, que é evandroaraújo.tv. Também tem vídeos, principalmente quem é aqui da região centro-oeste, vai achar algumas histórias lá, algumas reportagens antigas e tal. Se tiver a curiosidade de ir lá ver. É só acessar, tá aí. Boa sorte aí na nova empreitada, né, com a volta do programa, né? E as novidades. E eu quero agradecer muito, desejar muita sorte, muito sucesso nessa nova empreitada sua, que você... um cantinho aqui para receber os amigos. Que você repita aqui o sucesso que você vem tendo, que a gente já sabia desde lá de trás como repórter, né? Mas nessa função de apresentador, a gente que é fã, acompanha as dancinhas. Levar alegria, né? O mundo tá chato, né? Então, exatamente, acho que realmente é isso que a gente está precisando. Parabéns para você também. Aqui, ó, essa camiseta aqui foi homenagem ao Evandro. Eu sei que você curte muito desenho animado. Desenho animado, Star Wars, Guerra nas Estrelas, essas coisas. A turma me vê às vezes, depois que eu saí da TV, então hoje eu ainda vim de camisa social aqui e tal, camisa gola polo, mas normalmente a turma me vê na rua de... Um All-Star, camiseta. All-Star, calça jeans, ou a camiseta branca ou preta de malha, ou com Batman, Super-Homem, Star Wars, desenho animado. Eu gosto. É a cara da gente, né? É isso. Pode prosear. Curte,
comenta, compartilha, fique à vontade. Siga nossas redes sociais também no Instagram. Tamo junto, até a próxima. Quem será o próximo convidado? Fique junto com a gente aqui, vai acompanhando. Você ativando o sininho, você recebe as notificações de um novo conteúdo. Valeu, forte abraço, pode prosear!